esse ano, pela primeira vez, a gente teve aí, digamos que um evento teste de ampliação do nosso São João, né? Começou dia 13 de junho, se estendeu aí por 12 dias, foi um grande sucesso. Nos próximos anos a gente vai ter também esse São João ampliado, governador? Olha, a expectativa nossa é essa, porque o olhar da gente não é um olhar apenas da festinha, é um olhar de estruturação de uma cadeia, é uma cadeia de turismo, para a rede de bares, restaurantes, hotéis, pousadas, táxis, aplicativos. Os aplicativos estão ali fora, eu presenciei a chegada deles. É claro que eles trazem, mas na verdade eles ficam sabendo que no decorrer da noite as pessoas vão tendo que sair, então você mobiliza essa cadeia de transporte, já que mesmo a gente colocando um metrô com horários alternativos, a gente não consegue chegar no final de linha de quem mora em algumas comunidades. Então, ou aqui na saída, ou depois de um metrô, ou depois de um ônibus, ele pega um transporte alternativo. Então, essa é a nossa missão, de podermos garantir que a estruturação de uma cadeia de negócios aconteça em torno do nosso São João. Salvador tem que ter um calendário de São João de Salvador. Muita gente aqui de Salvador, ele não pode viajar porque trabalha no shopping, porque trabalha na rádio, porque é motorista de táxi, porque trabalha no aeroporto. Essa multidão não sai de Salvador, não consegue sair. Qual a alternativa no São João? Então havia sim uma lacuna muito grande e nós no ano passado percebemos isso, estudamos isso. A Sufotur estudou o turismo, cultura, e sobre essa coisa dos artistas que você está dizendo, primeiro que a gente precisa fortalecer sim os sanfoneiros, manter a tradição das quadrilhas, garantir o forró, as comidas típicas. Eu passei na semana passada na Feira do São Joaquim, e eu pude perceber o quanto aquela economia, naquela semaninha do São João ali, sabe, ela dá uma levantada no astral. E os próprios redes de supermercado, mesmo aqueles que não têm a tradição de vender o tradicional de 1 milho, etc., também fazem. Então você mobiliza a economia. E é por isso que nós estamos fazendo esse esforço financeiro para garantir que o São João aconteça com a força que tem. Há um diferencial. Se pega algum estado do Nordeste, você encontra 2 ou 3 municípios que fazem a festa. Você vai em Paraíba, você tem ali Campina Grande. Você vai no Pernambuco, você tem Caruaru, 2 ou 3 municípios que fazem realmente festas grandiosas e bonitas. Na Bahia, você puxa a lista, você encontra 200 municípios. Você tem uns 50, uns 80 que tem grande São João. Você tem que garantir segurança pública, garantir estradas boas, garantir polícia rodoviária, Detran. Então, há toda uma cadeia que a gente sabe que não é só o pagamento do show. Vai muito além, né? Muito além, muito além. Hoje é um dia muito simbólico, né, para fechar com chave de ouro o São João da Bahia, 2 de julho. A gente não poderia deixar de falar a independência da Bahia. Todo mundo sabe que estamos em ano eleitoral e é um termômetro, né? Os 2 de julho é um grande termômetro. Hoje a gente teve aqui mais uma vez a presença ilustre do nosso presidente Lula, que declarou oficialmente o seu apoio pela candidatura do senhor Geraldo Júnior como como candidato aí à Prefeitura de Salvador. Eu queria que você comentasse qual é a importância desse apoio do presidente aí na sua trajetória. Sentimento de gratidão, sentimento de alegria. Agora há uma definição de uma polarização da candidatura em Salvador. Temos o meu nome com apoio do governador Jerônimo Rodrigues e do presidente Lula, e o atual prefeito, que tem o apoio do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Está definido isso em Salvador. Mas, acima desse gesto político que o presidente deu, nós tivemos aqui o lado social, da justiça social, da participação social. Aqui é o resultado de um reconhecimento que tem o presidente Lula aos 15 milhões de baianas e de baianos, ao trabalho do governador Jerônimo Rodrigues, do nosso governo, o reconhecimento do povo nordestino, e aqui na Bahia. Eu falava a um veículo de comunicação há poucos instantes que na última segunda-feira, o governador no interior do estado e eu aqui em Salvador, nós fomos anunciar mais uma rota internacional, do turismo internacional, Salvador, Chile. E nós fizemos isso recebendo turistas e levando aqui cidadão e cidadãs da Bahia para o Chile. E esse é o que nós fazemos aí em relação ao turismo
geração de emprego e renda, manutenção da economia, não é festa por festa. Enquanto a administração municipal, ele utiliza as festas e traz as pessoas para o mapa da fome, a gente faz diferente. A gente gera apoio a esses trabalhadores e trabalhadoras, a gente cuida desses trabalhadores e faz uma linda festa aqui para o povo baiano e para os turistas que chegam aqui à capital e o interior do estado da Bahia, quase 2 milhões de turistas sinalizados aí pelo governador, que podem ser inclusive, e o governador terá esses dados amanhã, ultrapassar esse número. Governador, o senhor falou inclusive hoje sobre a possibilidade que está avaliando aí com o presidente Lula, conversando, de trazer uma comitiva do governo federal nos próximos anos para cá, na independência da Bahia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, o 25 de junho, que Cachoeira celebra como a data inicial, simbólica da independência do Brasil na Bahia, o Jacques Wagner iniciou um processo de instalar o governo em Cachoeira. Instalar o governo significa ir para lá despachar, mas a simbologia de termos lá os secretários, participando do TEDEL, participando da Câmara de Vereadores. Nós lançamos lá a Flica esse ano, então é uma agenda muito dinâmica o dia 25. Lula, solicitamos que ele pudesse também se assemelhar a isso, que ele pudesse fazer um gesto de que o governo reconheça o 2 de julho como a data magna. Isso não quer dizer que a gente vá negar o 7 de setembro, não se trata disso. Ele vai continuar acontecendo no 7 de setembro, mas demarcar, olha, antes do 7 de setembro, teve alguma coisa antes, não foi naquele dia que começou e terminou. A história começou anteriormente, pelas mãos inclusive de brasileiros, de brasileiras, não foi só Bahia, Pernambuco lutou, Maranhão lutou, então nós precisamos reconhecer isso, para que os nossos filhos, as gerações futuras, possam ter a nossa história. Nossa história não é dependente de um governo português, de um Dom Pedro, de um Dom João, que veio e fez o favor de declarar a independência para nós. Não foi de graça isso. Teve luta, teve morte, teve independência. Depois da caminhada do 2 de julho hoje, à tarde, às 15 horas, eu fui na Marinha. E a própria Marinha reconhece. As 3 heroínas nossas contam a história, relatam isso. Tem uma salva de tiros para os mortos da independência. E lá estão os nossos baianos e baianas, os índios, os guaranis resistindo. Portanto, nós também queremos que outros estados, que o Espírito Santo saiba que teve uma luta aqui. Se o Espírito Santo também teve essa luta, bota pra gente. Aqui na Bahia nós vamos tentar trabalhar nos livros didáticos que a Bahia faz essa história. Mas a gente não pode fazer isso no Brasil inteiro. Então, por isso, encaminhei um documento ao ministro Camilo, solicitando que os livros didáticos também possam contar essa história. E o Lula abriu bastante o coração hoje. Acho que a presença do Lula nos dá uma animação muito forte, muito forte. É o sinal de que nós não estamos sozinhos, de que nós não erramos na escolha dele para a volta. Então, ontem em Feira de Santana e de tarde na Fonte Nova, foram investimentos vultuosos em duplicação de estradas, anéis, hospitais, e não só para o governo do estado, foi para a Bahia, porque prefeituras também receberam creches, ônibus, prefeituras receberam hospitais, escolas. Então, a gente sabe que essa sintonia, o Lula está aqui hoje, foi uma boa energia, foi os bons ventos que passaram hoje sobre nós. Vou só para finalizar aqui, que eu sei o quanto a agenda de vocês está apertada aqui para brilhantar esse evento. Diante do termômetro hoje, como a gente falou aqui, do 2 de julho, governador e vice-governador, a estratégia segue mantida, vai ter uma mudança de estratégia, próximos passos aí para a campanha Prefeitura de Salvador? Nós continuamos respeitando as pessoas e respeitando os adversários, ao contrário do que faz o atual prefeito do Salto Alto. O exemplo de 2022 parece que não serviu de exemplo para a própria vida política estabelecida por eles. Nós temos um conselho político formado por partidos e nós temos a liderança política do governador Jerônimo Rodrigues. Qualquer alteração no rumo das decisões dos próximos passos, da pré-campanha e até a convenção, será por orientação do conselho político sob a batuta do governador. Não, a orientação é o seguinte, o Lula não veio fazer hoje ação partidária, mas os bons ventos dele apontam para nós sinais. Então, o que pode acontecer é dinamizar a nossa pré-campanha. Nós haveremos de já fazermos a convenção final, e a convenção final dará os marcos. O Geraldo Júnior
ele está coordenando junto com a Fábia e os partidos políticos a escuta de quais são os principais projetos que Salvador precisa. Na verdade, a gente tem um conjunto de ações já desenhadas, porque nós temos iniciativa. O que é que nós queremos de Salvador? Quando a gente checa o que nós queremos com o que a comunidade aponta, bate direitinho. O povo de Salvador quer creche, mais creche. O povo de Salvador quer atenção básica. O povo de Salvador quer um transporte coletivo eficiente. O povo de Salvador quer ações culturais nos bairros, nas comunidades. E nós temos proposição com isso. Inclusive, com recursos do próprio município, que tem condições de fazer isso, com recursos de parceria do governo do estado, com recursos de parceria com o governo federal e da iniciativa privada. Nós temos como fazer isso. Nós vamos fazer um grande mutirão para poder combater a fome em Salvador. Nós vamos fazer um grande mutirão para reduzir o analfabetismo de Salvador. Nós temos proposta para isso, então não há de mudar. Nosso esqueleto estrutural está bem feito, está bem montado. Agora, dinamizar e fortalecer, eu confio muito na direção do nosso pré-candidato, vice-governador Geraldo Júnior, essa convivência que ele já tinha na Câmara de Vereadores, ele apreendeu muito, pelo que já é de Salvador, conhece Salvador, ele gosta de Salvador. E depois ele como um gestor, que às vezes a pessoa se confunde, fala que ele nunca foi executivo, o volume de recursos que ele administrou na Câmara de Vereadores não era pequeno. Ele administrava ações executivas, de fato, porque as ações executivas passavam pela mão dele. Nós temos que parar com isso e dizer que o legislativo não é um executor. Na lei não, ele não executa, mas as leis passam por ele, o orçamento passa por eles. Então não executa no final, mas avalia, analisa, critica, sugere. Então eu tenho certeza que esse período agora de escuta, de entrosamento com os empresários, dialogar com a periferia, mas dialogar com as pessoas que querem um Salvador melhor, um Salvador diferente. Nós gostamos de Salvador, nós amamos Salvador, mas Salvador precisa, por exemplo, de uma política de feira livre, de mercados. Quem tem que fazer é o municipal, é o município que tem que fazer isso. Quem é responsável por uma política de creche não é o Estado. E não pode botar na mão das creches comunitárias, largando elas sozinhas. Elas já fazem um trabalho muito importante, que nós inclusive agradecemos. Hoje nós ainda temos estudantes que deveriam ser assumidos pela rede municipal, que quem assume é o Estado. Então a gente quer dialogar sobre isso. Não dá para depois a gente ficar ouvindo que a culpa é da regulação, que a culpa é do indicador do IDEB. Nós temos responsabilidade e nós vamos assumir a responsabilidade nossa. Mas é importante que a gente trabalhe de forma parceira. Muito obrigada. Agradecer mais uma vez a presença ilustre do governador do estado, vice-governador do estado, aqui na nossa transmissão e parabenizar aí por essa festa incrível, mais um ano de sucesso. Parabéns a você, a quem está aqui, que fica por trás das câmeras, se preparando para poder ver a pauta, como é que acontece, quem às vezes vai lá, faz uma entrevista. Eu tenho acompanhado vocês pelo Instagram, volta e meia está lá a Luizinha chamando, a gente vai lá, assiste. Acompanhei ontem tanto a apresentação da festa como as notícias, então parabéns a você, a toda a equipe do BNews e muito obrigado pela cobertura. Nós que agradecemos e é isso aí, minha gente. Até a próxima. Tchau, tchau.